disse assim: mulher, onde estão teus acusadores? Onde estão aqueles que querem te condenar? Eu não te condeno, eu te perdoo. Vai e não peques mais. Se o inimigo te vem acusar com teus pecados, te quer condenar, vem tomar toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Não peques mais. Consagra a tua vida nas mãos de Jesus. Receba a paz, em nome do Pai, e não peques mais. Será angústia ou tribulação, perigo, fome ou perseguição, quem te irá separar do amor de Jesus? Irmã, oh aleluia, pois você é mais que um vencedor, e ninguém vai te tirar desse amor. Vai e não peques mais. Canta agora, aleluia. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Não peques mais. Consagra a tua vida. Oh, aleluia, consagra mesmo nas mãos de Jesus. Receba a paz, toda a paz, em nome do Pai. Não peques mais. Levanta as tuas mãos agora. Vai, não peques mais. Vai e não peques mais. Deixa todo pecado, aleluia, consagra a tua vida, oh Deus, nas mãos de Jesus. Receba a paz, em nome do Pai, e não peques mais. Graça e paz de Jesus Cristo. Como é bom ouvir esse louvor. Isso fala muito comigo. Trazer até a sua vida. Vai. E creia, E não pegues o diabo mais. não pode acusar você O diabo não pode acusar você. Aleluia. em Cristo Jesus. É maravilhoso esse louvor. Isso às vezes traz, né? A gente tem que buscar no Senhor, e quando busca no Senhor encontra coisas assim que
nos faz meditar de uma forma diferente, voltando a um tempo no princípio, quando eu estava começando, e eu lembro desse texto, né? Lembro dessa palavra, e lembro desse louvor. Isso me chama muita atenção e me traz de novo uma reflexão que o Jesus que nasceu em mim há tanto tempo atrás, ele continua vivo e forte dentro de mim. Eu queria ler com vocês, né, uma palavra em que representa isso, mas que, né, quando foi que Jesus comentou isso conosco? Está em João, capítulo 7, 45. A história começa aqui, não posso começar logo né? João 7, 45 diz: voltaram, pois, os guardas. Vamos ver até um pouquinho antes, né, que Jesus estava falando da água viva com a mulher samaritana, e teve todo aquele episódio maravilhoso, né? E depois no versículo, vamos dizer assim, 39, 38, né, Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, porventura, perguntavam, né, o Cristo virá da Galileia? Começaram a indagar, né? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. E alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles, os guardas: né? Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vocês foram enganados? E no 48, porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, eles são malditos. E Nicodemos, um dos fariseus, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dá-se ao acaso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Houve aquele, né? Nicodemos, ele começou a desvencer, ele já estava quebrantado, né? Então, ele falou: não, primeiro você tem que conversar com ele para saber quem é ele, para poder ficar o acusando, dizendo que não vem profeta da Galileia. Primeiro vamos saber quem é ele, né? Então todo mundo foi para sua casa, os guardas também tinham sido tocados, né? É para você ver o contexto, né? O contexto é maravilhoso. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, vai para o monte, e de madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que você diz? Isto
Isto diziam eles, tentando, né, para terem o que acusar, né, como acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar por mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amados, então a gente vê aqui todo o contexto, né, que Jesus Cristo já estava falando, incomodando, né, as autoridades eclesiásticas, em virtude da sua palavra que confrontava o pecado. Por isso que hoje a maior ministração da palavra de Deus é a gente ir de encontro ao pecado. A gente não pode julgar uma pessoa, a gente julga o pecado. O pecado é que faz separação do homem com Deus. E o Espírito de Cristo veio justamente para nos inocentar, nos trazer a realidade de Deus para dentro de nós. Não pelo que nós já fizemos no passado. Jesus já foi para a cruz e perdoou o seu pecado. Ele já morreu no lugar do seu pecado. E se por acaso você tiver a oportunidade de entregar sua vida a Jesus, Ele justifica os seus erros. Então, nesse caso, quebram muitas leis que se fizeram, que os fariseus eles consideravam pelo conhecimento da lei, pela forma da qual como viviam, eles diziam que eles eram a lei, eles estavam corretos. E os publicanos e pecadores, eles não teriam lugar na mesa com Deus, não teriam lugar. Deus veio quebrar isso, Jesus veio quebrar todos esses dogmas, essas coisas que veio contra o povo. Jesus veio libertar o povo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que traz a paz e não a confusão. E é por isso que e eu estou aqui falando para vocês, para que nós possamos entregar cada vez mais o nosso entendimento nas mãos de Deus, para poder ver a verdade de Deus em nós, deixar que Deus induza o nosso caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é engraçado que Nicodemos já tinha tido com ele no capítulo 3 e tinha perguntado para Jesus: Jesus, eu vejo que tu és da parte de Deus, porque os milagres que você faz, ninguém pode fazer se não for da parte de Deus. E Nicodemos foi de noite procurar com ele, escondido, já por isso que ele trouxe o pecado. Vocês vão prender um homem, se primeiro ouvir ele, porque como se diz, eu já ouvi, e começaram a questionar Nicodemos: você também está com ele? É muito bom você se separar para Deus. É muito bom você entregar sua vida para Deus, porque o julgamento não vai ser você não vai ser julgado. Vai ser julgado os seus atos? Sim, mas vai ser julgado aquilo que está dentro de você, aquilo que justificou você, aquilo que tirou você de um tremedor de lama e trouxe para o reino do Filho do teu amor. Lógico que eles pegaram essa mulher, e os próprios fariseus naquela época faziam tantas coisas erradas, e vai ver que eles mesmos usavam aquela mulher como prostituta para eles. Era Maria Madalena, e ali trouxe aquela mulher. Mal sabia aquela mulher que ela estava sendo chamada para um ministério. Aquela mulher como Raabe, como Raabe, a prostituta, que no Antigo Testamento também estendeu uma corda, um laço vermelho para os dois espias, da qual
foram buscar para destruir Jericó, quando Josué esteve lá, Josué esteve para entrar em Jericó, na terra prometida, aquela mulher prostituta, Raabe também, o destino dela não tinha. Jesus veio buscar o que está perdido. Ele não veio buscar as autoridades, ele veio buscar aquele que entrega o seu caminho, que abre o seu coração para ele. E ali a Raabe foi aquela que se encontrou no caminho e favoreceu os dois espias para que Deus pudesse romper as muralhas de Jericó e prometeu a salvação de Raabe e toda a sua família. Se você procurar no livro de Mateus, a descendência de Jesus, Raabe está lá. Uma prostituta, uma totalmente que não tinha eira nem beira, não tinha como se salvar, não tinha direção, mas ela ouviu a voz de Deus, e quem ouve a voz de Deus e entrega o seu coração, com certeza Deus vai te trazer para um lugar seguro, abençoado por Deus, para que você vá e não peques mais. E essa foi a condição ali. Nicodemos já estava quebrantado e começou a questionar. E o que aconteceu? Os fariseus foram jogar uma isca para Jesus para ver se ele caía nessa isca. E trouxeram essa prostituta, vai ver que é conhecida do meio deles, para tentar apedrejá-la. Né? Porque essa lei de Moisés, como diz aqui, a lei de Moisés fala em apedrejá-la. E nós podemos ver aqui que no texto eles falam, os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Engraçado que você vê que o texto, todos foram para casa, Jesus foi para o monte, né? E até que, entretanto, Jesus não foi para casa, ele foi para o monte e voltou. E as pessoas ficaram maquinando contra ele, em virtude das palavras que ele ministrava. Né? Então os escribas trouxeram essa mulher logo, rapidamente, como é que pode, né? No dia seguinte já estava trazendo, fazendo-a ficar de pé. Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério e a lei de Moisés manda que apedrejam. Né? E Jesus continua abaixado. E Jesus traz uma resposta vinda do Pai. Se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra. Eles eram fariseus, apesar de ser fariseus, não são, às vezes a gente pensa assim, são pessoas bandidas, né, que vão pegar e tacar numa pedra e fazer. Não, eles tinham consciência, eles sabiam da lei, das escrituras, e todos ali se sentiram acusados do pecado, porque eles não estavam redimidos pelo sangue de Jesus. Eles sabiam que eles pecavam. E que aquela mulher pecou. E ela tinha que ter uma oportunidade. E aquela foi a oportunidade daquele homem que estava ali. Era a maior autoridade entre eles. Mesmo eles acusando Jesus, tentando fisgar Jesus para levar Jesus para a prisão, mas aquele homem que estava ali era a maior autoridade. Ele tinha a voz de Deus, a palavra de Deus. Deus estava com ele. Ele diz: eu estou no Pai, o Pai está em mim. E quando ele lança essa palavra veio de Deus. E ali, quando chega perante aqueles acusadores, começam os anciãos, né? A partir dos anciãos começam a se sair, tornando-se, a inclinar-se. Mas ouvindo ela esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus. Ou seja, aqueles que, poxa, peraí, tem alguma coisa errada, ele tem razão. E saíram um, saiu dois, saiu todo mundo, ninguém o acusou. Jesus e a mulher estavam ali, a maior autoridade, Deus estava ali. E quando chega, Jesus pergunta a ela, erguendo-se Jesus, não vendo ninguém, mas além da mulher, perguntou: mulher, cadê aqueles que te acusavam? Ninguém te acusou? Ninguém te condenou? Respondeu: não, ninguém, Senhor. Ela chamou Jesus de Senhor. Não, Senhor. Então lhe disse Jesus, Quírios, né? Senhor, nem eu também te condeno, mas vais e não peques mais.
começa o seu ministério aqui. Maria Madalena foi a primeira, que esteve lá no sepulcro quando Jesus ressuscitou. Tremendo, né? Mas eu acho isso algo que Jesus está falando para você. Eu não sei o que te acusa, o que te chama para uma situação em que você está tão conflitante, não tem saída e as coisas, parece que tudo concorreu contra você, tudo aquilo envolveu você de uma tal forma que você não tem saída, não sabe para onde vai. Vai e não pegues mais. Consagra a tua vida na mão de Jesus. Ele tem um caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Às vezes nos sentimos assim, o tempo passa, nós estamos desgastados por tanta opressão maligna, por tantas informações, tantas vozes que chegam aos nossos ouvidos, que a gente fica sem saber para onde ir, o que fazer da nossa vida, e a gente começa a olhar para o final de um túnel escuro, e Deus abre uma luz para você agora, para você entrar e não se der ouvido a essas vozes, e ouça a voz de Deus, a voz de Jesus. Vai, não peques mais, consagre a tua vida nas mãos de Jesus. É assim que Deus fala para você nessa noite. Recebe essa palavra de Deus. Recebe essa unção que desce do trono, como chuva serôdia e chuva temporã, como diz Joel capítulo 2, quando ele falou, antes de profetizar que o Espírito de Deus ia descer sobre toda a carne, ele falou isso, como chuva serôdia e chuva temporã, a chuva que rega a terra e que produz a semente, faz da semente brotar, e a serôdia que vem na colheita. Recebe essa palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus fala contigo, cura você, trabalha na sua vida, unge você. Recebe em nome de Jesus.